Olá, gente, tudo bem? Sou Jorge Puente. Bem-vindos a este podcast, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o mal dentro de nós e, claro, naturalmente, de magos negros, como deixar de ser um mago negro, ou as consequências que isso dá, ou por que alguém seria definido como um mago negro. O que seria isso exatamente? Primeira coisa, vou contar para vocês que este podcast vem de algumas conversas que eu tive com dois dos meus clientes, né? Com o Victor e com o Carlos. Conversando com eles surgiram estes temas, precisamente. Me fizeram estas perguntas. Eu falei, ok, vou colocar isto melhor num podcast, né? Porque vocês me fizeram perguntas ou comentários bem interessantes para ir desenvolvendo, né? Uma coisa muito, muito interessante que eu já falei outras vezes é sobre o que se considera um mago negro, né? Um cara capaz de fazer qualquer coisa sem limites, sem restrições. Se tem que fazer um trabalho de destruição, faz. Se quer pegar alguém, pega. Faz um trabalho de amarração. Enfim, tá? Não tem limite. Claro, isso pode ser algo muito sedutor. Quando você está começando a estudar magia, você percebe que, igual que quando você vai na academia, os teus músculos vão ficando cada vez maiores, quando você começa a estudar magia, você começa a perceber que teu poder vai crescendo. No começo, possivelmente os rituais não funcionam tão bem, mas à medida que você vai treinando, aquilo funciona cada vez melhor, né? Então, qual é o limite? Bem, onde que eu paro? Tenho que parar? Bom, então vamos partir de uma base aqui, que é como definimos o que está bem e o que está mal. Tá? E tem muitas formas de fazer isso. Eu já fiz outros vídeos, eu fiz sobre esse tema, né? Já falei em bastantes vídeos sobre o problema de definir o que está bem e o que está mal. E aqui eu vou dar uma ideia para vocês, muito simples de entender. O que está bem e o que está mal muda de época para época. Ok, vou fazer um exemplo super claro de entender que não tem nada a ver com magia. 50 anos atrás, uma mulher que talvez tivesse perdido a virgindade carregava um estigma. Era assim, apontada com o dedo por toda a sociedade, digo, antes de casar, né? Hoje ninguém dá bola para isso. Tinha momentos, 100 anos atrás, onde, ou um pouco mais, onde uma ofensa se resolvia com um duelo. Um matava o outro, não tinha nenhum problema, porque tinham acordado que estavam num duelo. Hoje isso é inaceitável. Então, o que está bem e o que está mal muda segundo as épocas. Vamos definir agora de uma forma prática, porque é muito difícil definir o que é o bem e o mal, né? O que seria o bem e o que seria o mal. E eu vou falar o seguinte: o bem é aquilo que está alinhado com o comportamento social. Isso que diz a nossa tradição. Então, se eu sigo as regras da sociedade, eu estou dentro do, aspas, bem. Claro que alguém me diria assim, na Idade Média, isso implicava você entregar pessoas para que fossem queimadas pela Inquisição. Exatamente. Ou seja, essas eram as regras. Mas tinha regras. Tá bem? Por isso que eu falo que é muito difícil definir o que é o bem e o mal. Muda segundo as épocas. E mesmo segundo os grupos sociais. Pode ter fanáticos religiosos para os quais algumas coisas que nós fazemos são absoluto mal. Tá bem? Mas digamos assim, como um todo, quando você segue regras, você se insere dentro de uma sociedade. Tá? Ao mesmo tempo, essas regras te limitam. Essas regras falam que você algumas coisas não pode fazer. Por exemplo, eu não posso pegar o que não é meu. Por outro lado, quando você não segue regras, pode fazer o que você quiser. Porém, está fora da sociedade. A sociedade não aceita você dentro dela. E aqui temos uma coisa muito clara que a gente vê no dia a dia, né? E que também tem na magia. Na ausência de regras, você pode fazer o que bem entender. E isso te dá uma liberdade muito grande. Tá bom? E também, com o tempo, dá uma adrenalina muito grande. Então, quando você começa a trilhar esse caminho sem regras, é muito difícil voltar para o outro. Por quê? Porque você se acostuma a ter muita liberdade. Mas não é só isso. Você poderia ter muita liberdade sem interferir com ninguém. Tá? Você poderia não seguir regras de uma forma meio anárquica e não atrapalhar a vida de ninguém. Não, não é só isso. É que você depois começa a testar seu poder nas outras pessoas. E isso te dá adrenalina, muita adrenalina. De aí vai para brigas, lutas.
Seja no plano físico ou seja no plano astral, né? Sendo um mago, você luta muito no plano astral, aí enfrenta e domina e controla, e aquilo vai se tornando uma natureza. Então, se um dia você tem que deixar tudo isso e voltar a uma vida com regras, fica muito complicado. Isso eu já vi de perto. Eu vi magos negros que deixaram o lado negro e voltaram para, aspas, um lado meio branco, né? Porque nunca voltaram completamente, mas pelo menos para um comportamento social, por diversos motivos, né? E todos eles sempre vi que carregavam depressão. Sempre estaban en un estado de, así como cansados, desgostosos con la vida, claro, porque tenían experimentado tanta adrenalina, tanta intensidade, que voltar para un mundo social era un porre absoluto, uma coisa que eles não queriam. Também um cansaço, chateação absoluta. Claro que eles tinham seus motivos para isso, né? É uma coisa que não costuma funcionar bem. Algumas pessoas, por exemplo, conseguem fazer isso através de um mecanismo que é virar líderes religiosos de religiões fanáticas. Tá bem? Então o cara pode subir num púlpito e começar a berrar e colocar um monte de violência para fora, só que dentro do que a sociedade considera correto ou permissível. Também pode gritar, pode falar um monte de coisas, sentir um monte de adrenalina. Esses são os mecanismos que nós utilizamos. E eu não estou falando aqui de nenhuma religião em particular, também, quer dizer, pode ser uma religião como pode ser, às vezes, líderes assim, de vendas, líderes motivacionais. O sea, é importante que a pessoa possa sentir adrenalina, subir num lugar e expressar tudo o que leva dentro, de uma forma que a sociedade aceita. Então, esses são os mecanismos que tem, porque senão falta adrenalina, falta aquela emoção, aquela aventura que tem precisamente não ter regras e você poder fazer o que você quiser. E isso me leva a uma coisa muito interessante, que era a pergunta do meu cliente: como controlar o mal dentro de nós? Porque todos nós temos essa vontade, né, de fazer o que a gente quiser. Só que existem parâmetros sociais que nos limitam. A questão mais simples, talvez, é entender que não é uma questão de bem ou mal desde um ponto de vista moral, e sim de comportamento livre, completamente livre, que posso fazer qualquer coisa, versus um comportamento regrado que me permite viver, conviver com os outros. Então aqui a questão é muito simples, né? O que eu valorizo mais, gente? Valorizo minha individualidade, o que eu quero fazer, o que dá na telha, aquela vontade de pisar em todo mundo, de fazer o que quiser, ou eu valorizo um bom convívio, uma boa convivência com os outros. Eu quero ter amigos, eu quero estar tranquilo. O que é mais importante para mim? Porque se eu quiser o segundo, eu não posso ter o primeiro. Se eu estiver no primeiro, é muito difícil ter o segundo. Realmente, para uma pessoa que está permanentemente exprimindo violência, é muito difícil manter relacionamentos estáveis, de qualquer tipo, porque ela vai reagir com violência a qualquer coisa. O carinho, o afeto, os bons relacionamentos precisam de limites, de autolimites. É uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes em outra ordem de coisas, né? Quando estão com problemas de relacionamento, eu chego e falo: pessoal, entendam uma coisa, o parceiro ou parceira de vocês não é o saco de pancadas. Vocês têm uma pessoa, a única pessoa na qual vocês não podem descarregar a fúria, e é o parceiro ou parceira de vocês. Quem não entender nisso, isso aí, está condenado a perder o relacionamento. Ou seja, a violência pode ir para qualquer lugar, menos para o parceiro ou parceira de vocês. Isso não quer dizer que você não possa ter uma briga com ele por algum motivo real, mas não chegar furioso da rua porque brigou com o chefe e descarregar em cima da pessoa que está com você. Mas a pessoa violenta faz isso, porque em todo momento ela expressa violência. Então é muito difícil manter um relacionamento de amizade, de amor, família, etc. Simplesmente, bum, vai. Então, você quer ter uma vida tranquila, você precisa ter limites que são impostos por você mesmo. A sociedade coloca, naturalmente, fala, pode, não pode, mas depois é você que tem que saber até onde pode ou não pode chegar. Então, a forma de controlar o mal dentro de nós, como diríamos alguém, né, seria simplesmente isso.
entender qual é o dano que estamos fazendo no outro. Isso foi uma coisa que tivemos precisamente nestas conversas com Victor e com Carlos, né? Saber que eu posso fazer algo, mas ver o efeito, a consequência negativa disso e perceber o mal que eu estava fazendo no outro. Tá? A empatia. Isso me limita. Por isso que muitas vezes as sociedades também preparam as pessoas para não terem empatia. Porque se você começa a ter empatia, você automaticamente sabe o que você não tem que fazer. Porque vai danificar o outro. E aí fica simples, né? E também, por outro lado, entender que se você em algum momento experimentou toda essa violência, toda essa adrenalina, depois você vai ter que ter alguma válvula de escape. Então você precisa de alguma válvula de escape socialmente aceita. Eu já dei uma aqui ao longo do podcast, né? Mas, por exemplo, eu tenho um dos meus amigos que é um excelente mago, um cara maravilhoso, só que um cara intenso, né? O que ele faz? Boxe. Eu morro de rir, porque ele sai da empresa dele e vai bater em saco de pancadas, em outros caras, ele faz boxe de forma semi-profissional, né? Agora não se está fazendo, mas na época fazia. Ele falava, Jorge, eu tenho que colocar isto para fora, né? De forma divertida, lúdica. E um excelente pai de santo, cara muito forte e extremamente, assim, intenso, né? E se você fala com ele, um cara tranquilo, socialmente, ele está bem, um cara que sempre está de bom humor. Pese a todos os problemas que eu já vi ele passar, ele está bem. Por quê? Porque toda essa violência interna dele está canalizada de uma forma positiva. Parte ajudando as pessoas, parte através de exercícios intensos, onde ele pode descarregar a violência de uma forma que eu falei antes, socialmente aceita. Tá bem? Enfim, tem mecanismos, gente. E vocês querer saber se vão respeitar o limite, vão respeitar os outros ou não. Se não, tudo bem, tem liberdade de fazer o que vocês quiserem, mas tem um preço. Se vocês quiserem respeitar os limites, vocês vão ter umas limitações, sim, mas também vão ter outras vantagens, outros ganhos. Também vai ter um preço. Escolham vocês o que for melhor para o caminho da vida de vocês. Vou encerrar por aqui, pessoal. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra daqui a pouco em algum podcast ou vídeo. Sim, super abraço a todos.